E aí pessoal, tudo bem com vocês? Fichamento de pontuação, uma das nossas últimas fichas. O assunto é o último, dividido em parte 2, 1 e 2. Falando em pontuação, a mais importante é a vírgula. Propriamente falando de pontuação de uma forma generalizada e também incluindo a vírgula, que é um dos assuntos mais cobrados em todas as provas, você tem que perceber, candidato, que vírgula é uma questão de sintaxe. Claro, Vitor, está no bloco de sintaxe, sim. Só que pontuação é uma consequência de uma análise sintática feita de forma correta. Ou seja, existe a ordem canônica sintática. Você tem espaço na apostila de vocês aqui em cima? Então anotem aí no topo, ou em algum lugar aí, que tem a ordem direta canônica sintática. O que é a ordem direta canônica sintática ou somente ordem direta sintática? Quando nós falamos, quando nós produzimos textos orais, nós tendemos a organizar as frases de forma direta. O sujeito vindo na frente, sujeito mais verbo mais complementos, entenda os complementos como os objetos, complemento nominal, adjuntado nominal, mais complemento, mais adjunto adverbial. Não abrevia não, tá? Complementos e adjuntos adverbiais. Quando nós produzimos textos, nós organizamos nessa sequência. Eu digo, o rapaz comprou frutas na feira. O rapaz é o sujeito, comprou é o verbo, frutas é o complemento, o objeto direto, na feira adjunto adverbial. É comum na língua portuguesa que eu organize os termos nessa ordem. Isso não quer dizer que, caso eu altere a ordem, não produza sentido ou não esteja correto com a gramática. Está correto, só que o natural é produzirmos textos nessa ordem. Note que não é comum eu dizer uma bala comprou o menino. Uma bala comprou o menino. Isso não é comum, isso não está errado, mas isso não é comum. Essa frase tem sintaxe, só que é uma sintaxe indireta, incomum. Existem sintaxes que não são sintaxe, ou seja, que elas não estão organizadas de uma forma a produzir sentido. Por exemplo, casa foi panela, pegou o teto branco, veio. Nenhuma dessas palavras estão escritas de forma errada. Imagine que esteja escrita essa frase aí. Nenhuma delas está errada. O problema é que essa frase, com vários ajuntamentos de palavras, não produziram nenhum sentido. Portanto, nós dizemos que esse texto é assintático. Isso mesmo, A, dois S's, assintático, ou seja, ela não tem sintaxe, ela não está organizada em ordem a ponto de gerar um sentido completo. Passando um avião aí, a gerar um sentido completo. Lidando com essa ordem direta, sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial, nós entendemos melhor a questão da vírgula, porque muitas vezes a vírgula vai separar o sujeito do verbo, que não pode, deslocar um adjunto adverbial, deslocar um objeto, deslocar um predicativo. Se você tem noção de que existe essa ordem e que a ordem direta não pede vírgula, porque não existe deslocamentos aqui, fica bem mais fácil entender a questão da vírgula. Portanto, anote, coloque um post-it aí, faça alguma coisa, mas coloque aí a ordem direta canônica, que é tradicional o nome, né? Tradicional da língua portuguesa. E no fichamento de vocês nós temos aí a primeira que está dizendo proibido, sujeito, verbo e complemento. Colocar vírgula entre sujeito, verbo e complemento e você entende por quê. Por que, professor, não posso colocar? Porque ela está na ordem direta. Veja a frase aqui, Os problemas nacionais afetam os mais pobres. Aqui eu tenho o meu sujeito, aqui eu tenho o meu verbo e aqui eu tenho o meu complemento, que é o meu objeto direto. Note que essa frase está na ordem direta. Portanto, colocar uma vírgula separando-os seria erro. Por exemplo, os problemas nacionais, vírgula. Não existe vírgula aqui, porque eu não posso colocar vírgula entre o sujeito e o seu verbo, nem o verbo e os seus complementos, que é os mais pobres, tá bom? João, Leonor, Ana fugiram. Note que aqui é o meu sujeito composto. João, Leonor,
Ana e eu tenho o meu verbo fugir. Professor, o sujeito tem vírgula. Peraí. O sujeito é tudo isso. Daqui para cá é que não pode haver vírgula. É entre o último núcleo e o seu verbo que não pode haver vírgula separando aqui não. Essas vírgulas aqui estão sendo justificadas por enumeração. Note que eu já vou falar aqui em enumeração. Eu vou fazer um salto de lá para cá. Pode ser? Claro que pode, que é ficha de revisão, né? Obrigatório em enumeração. Quando a gente enumera elementos, essa regra aqui também é conhecida, gente, como separar elementos de mesma função sintática. Eu vou colocar só assim, mesma função sintática. O rapaz comprou o quê? Lápis, objeto direto, caderno, objeto direto, borracha, objeto direto. Note que eu tenho 3 objetos aqui e entre o objeto, que é o complemento, e o seu verbo não existe vírgula, porque a primeira regra diz que eu não posso colocar vírgula entre o sujeito e o verbo e seus complementos. Aqui não há vírgula, mas há vírgula entre o objeto e objeto porque é uma enumeração e esses elementos possuem a mesma função sintática. Elementos com mesma função sintática duplicados levam vírgula. Você está vendo que se eu não aprendo análise sintática, não tem como eu analisar uma questão de vírgula, por exemplo. Porque vírgula é uma questão de sintaxe. Se eu começo a estudar por vírgula, é como construir uma casa começando pelo teto. Eu tenho que começar da base. Por isso que você teve que traçar todo esse caminho para chegar até aqui. Tá bom? Nós viajamos, oração 1, sorrimos, oração 2 e choramos, oração 3. O que eu tenho aqui? 3 orações coordenadas assindéticas, não é? Oração coordenada assindética, oração coordenada assindética, oração coordenada assindética. Por que essas vírgulas estão separando aqui? Separando elementos de mesma função sintática. São 3 orações coordenadas assindéticas em uma enumeração. Eu estou enumerando, em vez de objetos, eu estou enumerando orações. É a mesma regra, tá bom? Elas eram lindas, predicativo do sujeito, elegantes, predicativo do sujeito. É comum em uma enumeração o último elemento é ligado por e, tá? Esse e substitui a vírgula, não posso colocar os dois, tá? Substitui a vírgula e transmite uma ideia. Quando eu digo elas eram lindas, elegantes e virtuosas, o é de encerra. Eu encerro, eu não tenho mais outras qualidades para ela, a não ser linda, elegante e virtuosa. Quando eu disse que o rapaz comprou lápis, caderno e borracha, ele pode ter comprado mais coisas porque não encerrou. Dá uma ideia de infinitude, tá bom? Dá ideia, percebe-se que quando não coloca o e, que existem mais coisas que foram compradas, tá bom? O e não, ele encerra essa enumeração, tá bom? A descoberta do vírus, ou seja, o vírus foi descoberto, que é um complemento nominal. A descoberta do contágio, complemento nominal, o contágio foi descoberto. A descoberta da vacina, que é um A. Da vacina, complemento nominal. Ou seja, esse par de vírgulas aqui está separando elementos de mesma função sintática. Notou aqui que eu coloquei o e, dispensou a vírgula. Então, é obrigatório em enumerações separar elementos de mesma função sintática. Então, você está vendo aqui que quando eu separei João e Leonor, eu estou separando o núcleo 1 do núcleo 2 e o núcleo 2 do núcleo 3 do sujeito composto. Esse sujeito composto está sendo formado por 3 núcleos e o último, para o verbo, é que não pode haver vírgula. Tá certo? Sobraram várias vagas. O verbo sobrar faz parte daquela listinha que eu passei para vocês do Sobrasf, que joga o sujeito para depois. O sujeito estando antes ou depois proíbe a colocação de vírgula. O sujeito é clássico, eu não posso colocar vírgula entre sujeito e o seu predicado, que é o seu verbo. Então sobraram várias vagas, eu não poderia colocar uma vírgula aqui mesmo estando deslocado, tá? Mesmo estando deslocado.
Compraram várias roupas as empresárias. Olha o sujeito, onde é que está, gente? Lá no final, as empresárias compraram várias roupas. Não tem um vírgula separando o verbo do seu complemento, que é o objeto direto, nem o verbo do seu sujeito, que está muito longe. Mesmo estando deslocado, proíbe a questão da vírgula. Fique atento. Uma casa Rodrigo comprou. Você está vendo aqui que eu tenho o objeto direto. Aqui eu tenho o objeto indireto, né? Vamos analisar um por um. Ó. Uma casa Rodrigo comprou. Rodrigo, sujeito. Comprou verbo e uma casa objeto. Alguns autores, é porque eu tenho um box falando exatamente sobre isso daqui a pouco, tá? Mas eu vou antecipar para você que você já lembra para o próximo box. Ó. Uma casa Rodrigo comprou. Alguns gramáticos dizem que é possível, ou seja, uma facultação, colocar uma vírgula no objeto deslocado. Nós temos uma possibilidade, uma facultação para quando o objeto for deslocado. Principalmente se gerar uma confusão, uma ambiguidade. Não gera confusão, mas para mim, semanticamente, representaria uma pausa. Eu colocaria uma vírgula aqui, só que ela não é obrigatória. É isso que você tem que entender, porque muitas provas perguntam se é obrigatório, se é permitido a retirada da vírgula. O objeto deslocado é permitido, não é obrigatório. Então, uma casa, Rodrigo comprou, o deslocamento do objeto direto, permitido uma vírgula, tá? Do rapaz, Beto gosta. Beto, sujeito, gosta, verbo, objeto indireto. É possível a colocação de vírgula? É. É possível a retirada dessa vírgula? É. Lentos, elas corriam. Elas é o meu sujeito, corriam é o meu verbo, só que lentos é o meu predicativo do sujeito. Agora aqui eu tenho uma regra diferente. Os predicativos do sujeito deslocados, a vírgula é obrigatória. Objeto direto e indireto é facultativo, eu posso colocar. Agora, o predicativo do sujeito, não, filho, eu tenho que colocar. Então, essa vírgula aqui está fixa porque ela é obrigatória. Sobre essas últimas frases aqui, eu tenho um box falando exatamente sobre isso, mas eu já me antecipei, tá bom? Objeto direto ou indireto deslocado, vírgula facultativa, se for um predicativo do sujeito, obrigatória. Beleza? Sim, professor. Vamos à próxima aqui, gente. É facultativo entre o objeto e o adjunto adverbial. Claro, ele na ordem deles. O país, sujeito simples, vislumbra, verbo, crescimento é o meu objeto e em todo o território. Eu posso colocar uma vírgula aqui? Posso. Na verdade, é a colocação de vírgula no adjunto adverbial. Como eu mostrei para vocês aqui, o adjunto adverbial se localiza no final da frase. Por isso que ele não pede vírgula. Existem autores que dizem que se eu colocar uma vírgula no adjunto adverbial, ou seja, após objeto ou pós-verbo, é possível a colocação de vírgula para dar ênfase. Chama-se mais atenção colocando uma vírgula lá no final. Professor, como é que isso pode cair em prova? De duas formas ou mais. Por exemplo, a colocação de vírgula antes do adjunto adverbial manteria a correção gramatical? Manteria a coesão textual? Manteria. Manteria o sentido original? Não. O sentido original muda que quando há ênfase, há uma mudança no sentido. Portanto, a colocação da vírgula gera ênfase, chama mais atenção para esse termo e isso gera uma ênfase. O sentido muda, se torna coerente porque faz sentido e a correção gramatical é mantida, certo? Proibido entre substantivo e seus adjuntos e seus complementos. Nós temos o substantivo, aquela questão do substantivo, concreto, abstrato, e o seu complemento ou o seu adjunto. Eu não posso colocar vírgula entre esses núcleos. Note, a plantação de árvores, que é o complemento nominal, né? Árvores são plantadas, do substantivo do substantivo abstrato. Eu não posso separar por vírgula o núcleo do seu elemento, do seu complemento nominal.
nem do adjunto adnominal. A casa de papel, não posso colocar vírgula aqui, separando o elemento. A não ser que houvesse mais de um adjunto adnominal, tipo a casa de papel, vírgula, de ouro, de vento, vírgula. Aí ele entraria na regra do quê? Da enumeração, separar elementos de mesma função sintática, ok? Obrigatório no aposto, exceto o aposto especificativo, estou fazendo essa ressalva. O Brasil, país com crises simultâneas, supera a fome. País com crises simultâneas é o elemento acessório, eu tenho aqui um aposto explicativo e esse aposto aqui está isolado por vírgulas. Poderia estar isolado por vírgulas, por pares de travessões ou parênteses. Lembrando que essa troca aí é totalmente permitida e não muda sentido, não muda gramática, não muda coerência. Pode-se trocar por travessões ou parênteses, vírgula obrigatória por isolar e não deslocar o aposto, porque o aposto não tem marcação dentro da frase, é só sujeito, verbo, complemento e adjunto, ok? A cantora Valéria adoeceu. Valéria é o aposto especificativo de cantora. É o único aposto, que eu vou colocar aqui com um asterisco, é o único aposto que não possui vírgula, o aposto especificativo. Você anote isso aqui. Os apostos levam vírgula obrigatória, exceto o aposto especificativo. Anota, porque a gente está revisando. Oração obrigatória nas orações adjetivas explicativas, isso você já sabe. Isso aqui é muito cobrado em CESP. Muito, muito, muito mesmo. A primeira coisa que você tem que estudar é a vírgula nas orações adjetivas, que é obrigatória nas explicativas, tá? Ó, as casas, as quais são essenciais à dignidade humana, foram confiscadas. Então, a vírgula aqui está justamente isolando a oração subordinada adjetiva. Ela é obrigatória. Mas, professor, se eu tirar a vírgula, ela não se torna restritiva? Nem toda explicativa pode se tornar uma explicativa. Nem toda uma explicativa pode virar uma restritiva. Vai depender muito do sentido. Agora sim, a retirada de vírgula preserva a correção gramatical? Vamos dizer que sim. Mantém o sentido original? Lógico que não. Sempre que você tira uma vírgula, isso mexe com o sentido da frase, porque ela está ali por alguma razão. Então aqui está isolando uma oração subordinada adjetiva explicativa ou separando um adjunto, o que, gente? Adnominal. É isso mesmo. As orações subordinadas adjetivas explicativas ou restritivas, ambas possuem a função de adjunto adnominal. Beleza? É isso. Local e data, botei loca, mas é local e data. Juazeiro do Norte, 7 de março de 2022, foi quando a gente começou o curso do Revisão de Português. Então, ó, a vírgula é obrigatória por separar local da sua data. É a mais simples, é a única que não cai, porque é tão simples, né? Vamos falar dos adjuntos adverbiais, que a gente tem esse mito do grande e do curto, né? Mito que cai muito em prova. Ó, quando eu tenho um adjunto adverbial com até 3 palavras, tá? Os autores não deixam claro se eu conto preposição e conjunção, não costumo muito contar, tá? Mas até 3 palavras. Note, no Brasil, estou contando. Preposição, artigo, mais substantivo. Tudo é difícil. A gente aprendeu que os adjuntos adverbiais, quando estão deslocados, é permitida a vírgula porque marca o deslocamento do adjunto adverbial. A vírgula que é permitida é até aconselhável justamente para marcar o quê? O deslocamento de um adjunto adverbial de curta extensão. A vírgula aqui pode ser suprimida sem nenhum problema com o sentido, nenhum problema com a gramática. Ela marca apenas o deslocamento do adjunto adverbial. Perdão, algumas bancas podem considerar que muda o sentido, porque quando eu desloco um adjunto adverbial para o início da frase, eu trago para ele uma relação enfática. Eu estou dando ênfase ao adjunto que foi antecipado. Então, a vírgula aqui, curto, 2 palavras, até 3 palavras é curto, que tem 2, é facultativa. A retirada de vírgula aqui não seria proibida.
Até o momento, há vagas. 1, 2, 3. Vírgula ainda facultativo porque é considerado um adjunto adverbial de curta extensão. Até o momento é um adjunto adverbial de tempo e no Brasil de lugar. Dentro do consultório faltou luz. Onde faltou luz? Dentro do consultório. Adjunto adverbial de lugar, vírgula, facultativa. Seria possível a colocação de vírgula. A aula até o momento está ótima. Note que até o momento é um adjunto adverbial de tempo e ele está deslocado para o meio da frase. É facultativa. No meio da frase, ela só vai ser obrigatória se ela for de longa extensão. Vamos considerar longa extensão acima de 8 palavras? Porque ela já é longa. Professor, você está divagando? É arbitrário isso? É arbitrário. Não existe uma gramática, pelo menos não nos tradicionais, que nos diga, olha, o adjunto adverbial de grande extensão é 5, 6, 7. Não, não existe. O Manual da Presidência da República estipula as regras. Depois dá uma pausa no vídeo e vai lá na internet, Manual da Presidência da República. Aí lá você coloca que mostra as vírgulas lá, tá bom? É isso. Curta extensão no meio ou no início, vírgula facultativa. Se ele for grande, o que é grande? Vamos nos ater a 4 ou mais palavras. Lá pelas bandas do Ceará, há alunos aprovados. Campanha tocando. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 elementos aqui, que a vírgula aqui, no caso, ela se torna o quê? Obrigatória, por deslocar um adjunto adverbial de grande extensão. Tá bom? Adjunto adverbial de lugar, de grande extensão. A vírgula aqui é obrigatória porque ela é grande. Então, uma retirada dessa vírgula aqui não seria nada possível. Tá bom? O jovem comprou às 8 dessa terça o produto. Note que eu tenho aqui o sujeito, o verbo, o adjunto adverbial de tempo e o produto, que é meu objeto direto. Ele está no meio da frase, então é curta extensão, 1, 2, 3, 4. 4 palavras no meio da frase é facultativo, tá? A questão, eu coloquei na apostila de vocês grandes, início, meio, obrigatório. Então, vamos colocar aí como 4, acrescenta-se que no meio ele precisaria de ser de 8 ou mais para ser obrigatória a vírgula. No início é que 4 ou mais se torna obrigatório. No meio, ele precisa ser extenso, 8 ou mais para ser obrigatório. Então, a vírgula aqui seria possível, tá? Ela não é obrigatória, ela seria possível nesse caso. Às 8 horas do dia 11 de janeiro de 1990, o país saía da ditadura militar. Então, eu tenho aqui, o que é que eu tenho aqui? Um adjunto adverbial de o quê? Quando? De tempo. É um adjunto adverbial de grande extensão, olha o tamanho dele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 palavras. É obrigatório, porque está no início, e seria igualmente obrigatório se estivesse no meio. Lembre que no meio só no meio. No meio, para ele ser obrigatório, ele precisa ter 8 ou mais, 7, 8 ou mais, porque não existe uma métrica, não existe uma gramática que estabilize isso, olha, é acima de 5, é acima de 6. Então a gente está fazendo estipulando esse tamanho com base em provas, tá? A gente tem a visão dos gramáticos que dizem grande, extenso, mas não dizem o quão grande, né? Então eu posso determinar isso. Grande extensão no início, obrigatório, seria também obrigatório no meio. Aqui seria obrigatório no início, mas como está no meio, ele precisaria ter 8, a vírgula é facultativa, ok? Em expressões explicativas, isto é, melhor dizendo, ou seja, ou de inclusão, inclusive você, de exceção, exceto você, recebem vírgula justamente por esse caráter acessório de explicar, incluir, retirar. Tomou a vacina, isto é, está seguro. Essas duas vírgulas isolam uma expressão de valor explicativo.
O diabetes não tem cura, ou seja, é muito perigoso. Esse par de vírgulas aqui isola um elemento de teor explicativo, descartável, né? Ou seja, é perigoso. Dizer que o diabetes não tem cura por si só já é perigoso. É um caráter acessório, explicativo, pode ser retirado. Todos passaram, inclusive você, exceto você, esse elemento, expressão, inclusive você, elemento de inclusão, vírgula aqui, obrigatório justamente para isolar essas expressões. Isto é, melhor dizendo, ou seja, assim sendo. Obrigatório na elipse do verbo, muitas vezes, por recursos de coesão, para que eu melhore o decorrer do texto, a fluidez do texto, eu omito expressões que já foram utilizadas. Na verdade, são zeugmas, né? A zeugma omite um termo que já foi dito. Vamos chamar de elipse para não complicar. Obrigatório em elipse do verbo. Ana estava confusa e eu estava o quê? Atento. A vírgula aqui marca justamente a omissão do verbo perante a palavra atento, o adjetivo atento. Estava. Para que não se repita o verbo posterior, eu coloco uma vírgula, justamente para marcar essa omissão de termo. A vírgula aqui é obrigatória porque omite um verbo. Eu comprei pão e ela o que, gente? Comprou bolacha. A vírgula aqui marca a elipse do verbo comprar para que se evite uma repetição. Obrigatório nas orações coordenadas assindéticas, você já viu isso agora há pouco. Eu também posso chamar isso aqui de enumeração, não tem problema, eu enumero várias orações. Tá aqui, vim, vi, venci. Eu vim, eu vi, eu venci. Não existe conector. São 3 orações aqui, oração 1, oração 2 e oração 3. São 3 orações aqui. Todas elas assindéticas porque não possuem conector para fazer a ligação entre elas. Beleza? Super simples aqui. Cheguei aqui nas conjunções. A gente aprendeu que vírgula nas orações coordenadas aditivas, elas não permitem. É uma regra geral das aditivas não possuir vírgulas. É uma regra. Principalmente no e no nem. Não se usa vírgulas. Então já fiz aqui a observação. Comprei jornal e o li na praça. Esse e é aditivo, não leva vírgula, mesmo porque o sujeito das duas orações é o mesmo. Quem foi que comprou? Eu. Quem foi que leu? Eu. Quando o e é aditivo, nada de vírgula. Nem fiz o lanche, nem bebi nada. Nem é um conector aditivo, não leva vírgula. Alguns autores dizem que quando houver repetição de conector é possível a vírgula. Eu não encontrei muito respaldo para o nem, por isso eu digo aqui para vocês a não conservarem uma vírgula mesmo no nem repetido. Mas é possível a colocação de vírgula aí no nem quando duplicado, mas não porque é uma conjunção aditiva, mas por repetição de conector, tá? Então, não tem vírgula no e, não tem vírgula no nem, porque eles são de ordem aditiva. Estudei muito e reprovei. Estudei muito, mas reprovei. Você está vendo que esse e aqui sofreu um desvio de função. Por que um desvio de função? O e é tradicionalmente uma conjunção aditiva. E nesse caso, ele não está agindo como uma simples soma de ações, e sim uma quebra de expectativa. Quem estuda espera ser aprovado, mas não houve uma aprovação. Nós tivemos aqui uma oposição, nós tivemos aqui um contraste, né? Quebrou a expectativa. Esse e é adversativo e a gente tem um box especial para essa frase, tá aí, ó. Estudei e reprovei, o e sofreu um desvio de função. A vírgula aqui, por mais que eu queira dizer que é obrigatória, ela é facultativa, justamente para sinalizar a ideia de adversidade. Tem um espaço específico para isso aí, tá? Tem? Tem. Deixa eu ver aqui. No e. Se o e for adversativo, tem um espaço para ela. Estudei, e cantei, e corri, e viajei. Nós temos o e aqui de forma repetida. A gente chama isso de polissíndeto.
O que é um polissíndeto? É a repetição de uma conjunção dentro de uma frase. Houve a repetição, nesse caso, no polissíndeto, a vírgula é obrigatória, não tem para onde correr. O e repetido, o nem repetido várias vezes, aqui só foram 2, mas repetido várias vezes, no mínimo 3 aí, nós temos uma obrigatoriedade porque representa um polissíndeto. Polissíndeto é apenas para as conjunções. Poli, vários, síndeto, conjunções. Tá bom? Eu pulei uma aqui, eu sei que você está me chamando. Professor, pulou. Vamos aqui, ó. João viajou. Quem foi que viajou? João. João é o sujeito do verbo viajar. É ligado pelo conector e eu fiquei aqui. Note que eu tenho 2 verbos que possuem sujeitos distintos. Não é o mesmo sujeito. O e, quando liga 2 orações de sujeitos diferentes, o que é que acontece? A vírgula entra aqui como facultativo, na verdade como uma orientação justamente para marcar a ligação entre 2 verbos que possuam sujeitos distintos. Tudo bem? É isso. Falamos no e aqui, o e e nem a gente aprendeu que não tem vírgula, exceto quando é um polissíndeto, que vai ser obrigatório, liga sujeitos diferentes ou quando há adversativo. Já nas alternativas, não tem vírgula, assim, como regra tradicional, a não ser que o ou esteja ligando frases extensas de forma duplicada. Veja aqui, ó. Ou enfrentamos o problema que se agravou na Ásia, olha o tamanho dessa frase, ou haverá guerra, já está havendo, né? Ou haverá guerra, ou repetido. Ligando frases extensas, essa vírgula é obrigatória, tá? Quando o ou não está repetido e liga frases curtas, o que é que acontece? A vírgula é dispensável. Na verdade, ela não pode ser colocada em frases curtas em que o ou não esteja repetido. Sim? Nas outras orações, sejam elas adversativas ou conclusivas, explicativas, elas levam vírgula de forma obrigatória. Eu pulei aqui as adversativas, deixa eu ver aqui. Obrigatório nas adversativas. É isso. Eu pulei aqui das adversativas. Pulei. Tô vendo aqui, candidato, eu pulei, ó. Obrigatório nas orações adversativas. Verdade. Olha o salto que eu dei, eu tô vesgo, filho, aqui. Mas vamos lá. Ó, eu vou falar de uma forma conjunta. Nas orações coordenadas, quais são aquelas que não levam vírgula obrigatória? Aditivas, e nem, salvo aqueles casos. E nas alternativas? Nas adversativas, eu tenho vírgula obrigatória, conclusiva e explicativa, vírgula obrigatória. Então, vamos separar aqui. Aditiva e alternativa sem vírgula, adversativa, explicativa e conclusiva com vírgula. Tá bom? Veja aqui, ó. Eu vou deixar para lá. Conclusiva e explicativa. Passei no concurso, logo posso me planejar. Logo, portanto, por isso, é uma conjunção conclusiva e a vírgula aqui separa o quê? Você pode até colocar. Separar oração coordenada sindética conclusiva. Separa 2 orações com ideia de conclusão. Viajei porque estava de malas prontas. Porque, pois, conjunção explicativa, separa a oração coordenada sindética e explicativa. Nas adversativas, gente, do mesmo jeito. Por isso que elas são no mesmo campo. Adversativa e explicativa. Viajamos, porém a viagem foi desastrosa. Foi desastrosa a viagem. Vírgula por separar oração coordenada sindética adversativa. Tá bom? Eu separei porque eu preciso te dar uma maior explicação sobre as adversativas. As adversativas possuem um problema de deslocamento de conjunção. E assim pode ficar um pouco estranha a ideia de deslocamento. A gente falou isso nas orações coordenadas. Agora a gente vai falar sobre a questão de vírgula. Veja, viajamos, essa vírgula aqui, separa o que, candidato? Separa as 2 orações coordenadas sindéticas adversativas. Uma e outra.
Essa primeira vírgula você precisa anotar, separar, oração, coordenada, sindética, adversativa. Esse par de vírgulas aqui no porém está marcando o quê? O deslocamento. Esse par de vírgulas possui apenas uma justificativa. Qual é a justificativa desse par de vírgula aqui? Deslocar conjunção adversativa da posição natural. Você sabe que a posição natural de uma conjunção é no meio. Você veja que oração 1, oração 2 e a conjunção bem no meio ligando as duas orações. Foi o que aconteceu? Eu peguei o porém e joguei para o meio do verbo, que é a locução verbal aqui, né? Que é uma locução verbal. Veio para o meio aqui. A vírgula separa a oração e esse par de vírgula separa o deslocamento. Essa próxima regra aqui, eu mostrei para vocês, é que todas as irmãs das adversativas, mas não, porém, todavia, no entanto, não obstante, senão, todas elas podem ser deslocadas, exceto mas. O mas dentro de uma frase não pode ser deslocado. Viajamos, foi, mas desastrou da viagem. O mas não permite o deslocamento. Por exemplo, se pedisse para trocar esse porém por outra conjunção adversativa, não obstante, todavia, viu? É possível? É, exceto o mas. Aí você pode relembrar colocando aí. O mas não permite deslocamento, tá bom? Terminamos esse primeiro tabelamento de pontuação. A gente vai fazer a parte 2 de pontuação agora, com as regras do ponto e vírgula, travessão, parêntese, que são mais fáceis. O maior problema foi a questão da vírgula. Beleza? Tchau, gente!